Graça e paz, queridos, mais um devocional diário da Palavra de Deus para todos nós. Que prazer poder falar nesta semana que antecede a Páscoa, uma semana importante para todos nós que cremos na Palavra de Deus, que cremos que Jesus Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Estou falando aqui sobre a Semana da Paixão e quero falar hoje sobre a quarta-feira da Paixão. Os evangelhos registram isso e eu quero trazer aqui para você. Quero ler o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 1 e 2, que diz assim: Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando o meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Nós precisamos refletir sobre isso. Foram os judeus que procuravam matar Jesus. Foi os judeus que condenaram Jesus a uma morte e morte de cruz. É importante lembrar que nesse contexto apenas grandes escândalos, ladrões, malfeitores que eram crucificados. E isso foi prenunciado pelos profetas e foi executado pelo povo judeu. Esse povo mesmo foi quem decidiu soltar Barrabás e crucificar Jesus. A palavra de Deus aqui é bem clara, dizendo que isso aconteceu na quarta-feira. Depois, neste contexto, Jesus é ungido em Betânia, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Mas muitos deles não entendiam assim. Muitos estavam procurando matar Jesus. A palavra de Deus diz que os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro. É sobre isso que eu quero falar um pouquinho aqui. O nosso Senhor, ele, nesta última semana, foi bastante perseguido, bastante vilipendiado, acusado, foi bastante conflagrado. Querido, nós precisamos fazer uma breve reflexão nesta semana, semana da Páscoa, sobre o sofrimento de Cristo Jesus antes do Calvário. Na verdade, não foi só a morte de cruz, a crucificação, a agonia, a dor, os soldados com a sua espada, com a sua lança, furando o lado de Jesus. Tudo isso foi muito trágico, muito difícil, mas nós precisamos entender que em todo o seu ministério, Jesus sofreu. E sofreu por mim, e sofreu por ti, sofreu pelos meus pecados e sofreu pelos teus pecados. As acusações, os açoites, as traições, as conspirações, todas elas a cada dia aconteciam na vida do Mestre querido. Nós precisamos compreender que ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava prestes a ser condenado. Sobre isso que nós precisamos refletir na semana da Páscoa. Aquele cordeiro que deveria ser morto lá pelo povo judeu para comemorar a Páscoa, que a Páscoa era a passagem, a saída do povo do Egito, da escravidão rumo a Canaã. Agora o Cordeiro de Deus está prestes a ser morto e o seu sangue está prestes a ser derramado. Nesta quarta-feira, eles decidiram o seguinte: não pode ser durante a festa da Páscoa, porque senão isso vai causar um grande tumulto. No contexto deles, esta festa era muito importante, era muito relevante e nada poderia acontecer de errado nesta festa. O que eles não sabiam é que na hora do sacrifício judeu, às 15 horas, a hora nona, às 15 horas da tarde, na verdade,
Jesus foi crucificado a 1 hora e às 15 horas ele disse: Tetelestai, está consumado. Isso tudo pela vontade divina aconteceu, se concretizou e eles puderam ver ali que o verdadeiro sacrifício era Cristo Jesus, que a verdadeira Páscoa é Cristo Jesus. E que nesta semana nós possamos refletir sobre isso, refletir sobre o sofrimento da cruz do Calvário, valorizar isso a cada dia, porque os fatos que se sucedem dia após dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, foram todos de sofrimento para o nosso Senhor. Reflita sobre isso, valorize o sacrifício vicário e você terá uma vida abençoada por Deus. Você vai compreender que Ele morreu na cruz do Calvário por ti e por mim, por toda essa humanidade perdida. E agora o que nós precisamos fazer é somente olhar para a cruz de Cristo, valorizar a cada dia e nos render ao Senhor. Amém? Quero orar com você essa manhã. Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor e agradecer por esse sacrifício perfeito da cruz do Calvário. Oremos em nome de Jesus. Paizinho querido, nós nos prostramos diante de Ti. Nos colocamos diante da Tua face, da Tua presença, pedindo o Teu socorro, pedindo o Teu milagre. Tua bênção poderosa sobre nós. Nos dá graça, nos ajuda. Senhor, nós valorizamos o Teu sacrifício que fizeste na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, pela vida que há em Ti, pelo Teu sofrimento, pela crucificação. Nós Te adoramos por tudo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.